Olá, boa noite. Presidente Jair Bolsonaro diz que defensores do fechamento do Congresso e do Supremo estão na manifestação errada. E o Jornal da Cultura tem muito mais. Câmara conclui a votação da reforma administrativa e retira do texto limite para a atuação dos auditores fiscais. PSL pretende devolver o COAF, Conselho de Operações Financeiras, a Sérgio Moro na votação do Senado. Relatório da Polícia Federal conclui que PM do Rio de Janeiro tentou obstruir a investigação do caso Marielle Franco. Cartórios começam a adotar o divórcio unilateral, quando apenas um dos cônjuges põe fim ao casamento. Ele sempre fugir e não dar o divórcio. Organizadores do desfile da adoção no Mato Grosso pedem desculpas por expor crianças na passarela. Estados Unidos anunciam apoio formal à entrada do Brasil na OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Aberta em São Paulo, a maior exposição sobre a história da TV Cultura, com cenários que marcaram época. Realmente é uma exposição que vai mexer com a cabeça e com o coração de muita gente. E os meus companheiros de bancada são o filósofo Luiz Felipe Pondé, professor da FAAP e diretor do Laboratório de Política, Comportamento e Mídia da PUC, e o advogado e ex-deputado federal Ayrton Soares. E você pode mandar perguntas e fazer comentários pelo Twitter na hashtag Jornal da Cultura. Aguarde só um instante que nós voltaremos já já com todos esses assuntos e muito mais. Durante o café da manhã com jornalistas, hoje no Palácio do Planalto, o presidente Jair Bolsonaro falou das manifestações marcadas para domingo a favor de seu governo. Segundo ele, quem for defender o fechamento do Congresso e do Supremo Tribunal Federal estará na manifestação errada. Enquanto isso, do outro lado da Praça dos Três Poderes, os deputados concluíram a votação da reforma administrativa. Em votação rápida e simbólica, os deputados mantiveram os auditores fiscais da Receita Federal com o poder de investigar crimes de lavagem de dinheiro, Caixa 2 e evasão de divisas, sem precisar de autorização judicial. Uma vitória da sociedade brasileira que vem dando demonstrações inequívocas de amadurecimento em tudo que diz respeito ao combate à corrupção. E os parlamentares deram também uma demonstração de que estão ouvindo o clamor das ruas, o clamor da sociedade sobre esse tema. O mais importante era fazer com que o texto saísse preservado, né? Ou seja, que não houvesse esse cerceamento às funções dos auditores fiscais. Os ministérios foram reduzidos de 29 para 22, como queria o governo. E a demarcação de terra indígena será feita pela FUNAI, que volta para o Ministério da Justiça. Em votação nominal, os deputados transferiram o COAF, Conselho de Controle de Atividades Financeiras, do Ministério da Justiça para o da Economia. O placar foi 228 a 210. O ministro Sérgio Moro não acredita que o presidente Jair Bolsonaro vete a mudança. Embora eu não tenha gostado, evidentemente, da decisão, nós respeitamos a decisão do parlamento. Não me parece que seria possível um veto, mas é uma questão que ainda não foi avaliada. O resultado, do ponto de vista da decisão, não foi positivo, mas teve uma participação muito efetiva do ministro Moro na defesa do COAF na Justiça. Aliás, ele mostrou para o próprio governo que o diálogo pode gerar resultados. Essa questão do COAF ela é absolutamente uma falsa polêmica. O que interessa para o cidadão? Se o COAF vai estar no Ministério da Fazenda, vai estar no Ministério da Justiça, era um capricho do juiz Sérgio Moro. Infelizmente, houve, por parte de alguns, essa tentativa de fragilizar a imagem do ministro Sérgio Moro, mas para a atividade, tanto do COAF como do próprio ministro Sérgio Moro, não vejo prejuízo nenhum. A medida provisória 870 segue para o Senado, onde tem uma tramitação parecida. A votação no plenário foi marcada para a próxima terça-feira pelo presidente Davi Alcolumbre. Estou preocupado com o tempo e a gente acaba correndo um risco de, a partir de um destaque em relação a qualquer item da medida provisória, a gente possa cometer uma injustiça com o governo que tem a legitimidade de fazer a sua estrutura. Pelo menos um destaque deve ser apresentado. O líder do PSL no Senado quer devolver o COAF ao Ministério da Justiça. Já conversei com vários senadores para efetivar esse destaque
e fazer voltar o texto original da 870 com o COAF permanecendo no Ministério da Justiça. Se isso acontecer, a MP 870 precisa voltar ao plenário da Câmara para que a mudança seja aprovada ou rejeitada até o próximo dia 3 de junho, quando o texto perde a validade. Boa noite, Pondé. Boa noite, Ayrton. Bom, a gente viu aí vários pontos da conclusão da reforma administrativa, que foi empate favorável ao Congresso, empate favorável ao Planalto, Ayrton. Dá para a gente dizer que ficou meio dividido? Sabe o que eu acho? Eu acho que essa atividade do Congresso, essa participação do Executivo, que encaminha os projetos, as medidas provisórias, isso faz parte do processo democrático. Isso é uma vitória do povo quando acontece isso. Todos aqueles que querem se opor que ocorra isso, que haja discussão no parlamento, que haja posições divergentes, eles não estão trabalhando no sentido de preservar o sistema democrático brasileiro. O Poder Legislativo é o que faz as leis no mundo inteiro. É do parlamento que brota as iniciativas orçamentárias no mundo inteiro. E os parlamentares no mundo inteiro são respeitados porque têm um mandato para intervir na legislação e criar leis. O Executivo não tem poderes para isso. O Executivo pode regulamentar através de decretos, mas elaborar leis não é papel do Executivo. Então, isso está claro. Qualquer estudante do curso colegial que já sabe que são os poderes independentes. O que eu acho de positivo, eu não entendi essa questão. O ministro Sérgio Moro teve toda uma atividade na Lava Jato e o COAF coexistiu com ele. O COAF possibilitou à Lava Jato tudo aquilo que foi necessário. E estava lá na área econômica, onde devia estar. Por que faz o COAF? Vai verificar se há nas contas apresentadas pelo contribuinte, se há indícios de que ali aquele acúmulo de riqueza, aquela movimentação que se faz, incide em acúmulos indevidos, precisam ser investigados. Se é lícito ou não. Se é lícito ou não. Isso foi feito enquanto o ministro Sérgio Moro. Agora, por que motivo ela devia sair da área que estava para ir para o Ministério da Justiça? Ora, é o mesmo governo. Não são dois governos. Tanto é que a declaração do Guedes, do ministro Guedes, é dizer assim, olha, estando aqui ou estando lá, vai funcionar do mesmo jeito. Então, isso, para mim, é um falso dilema que se criou. Ou fica aqui ou fica ali. O que não pode o COAF é deixar de fazer o que fazia. E se for possível que o Legislativo possibilite que ele acumule mais força através de modificações que possam ser feitas, melhor para todos. Pondé. Eu iria para o começo da sequência aí, quando a declaração do Bolsonaro de que quem vai à manifestação... Isso, né? Quem vai à manifestação amanhã... Para falar mal do STF e a declaração é a seguinte, quem defende o fechamento do STF e do Congresso está na manifestação errada em relação ao domingo. Eu acho que essa fala do Bolsonaro é fundamental, né? É fundamental que o Bolsonaro pare de sinalizar movimentos contraditórios, que às vezes dá a impressão de que ele não sabe direito para onde está indo. E, em alguma medida, isso tem a ver com a atividade de mídias sociais do grupo ao redor dele. Porque essas pessoas que vão... É claro que você não pode responsabilizar um presidente se tem um povo esquisito a favor dele, né? Mas eu acho que há um histórico que justifica, inclusive, ele ter que dizer isso. Olha, quem é a favor dessa história não vai à manifestação, né? De fechar o STF, não sei o quê. Porque se tem um histórico em mídias sociais de barulho, de apoiadores dele, que falam de estado de sítio, fecha o STF, é todo mundo ladrão. Quer dizer, há digamos assim, uma certa vibração no ar de que seria interesse de uma ala do governo Bolsonaro diminuir a institucionalidade da democracia, atrapalhar a independência dos poderes, né? E isso daí, inclusive, por conta dessa ala ideológica que durante muito tempo ficou, agora talvez se afaste um pouco do Olavo de Carvalho e tal. Então, acho que a fala do Bolsonaro, ela é importante, acho que ele foi uma fala feliz, no momento importante, mas ela, na verdade, foi necessária porque os sinais são controversos. Nos últimos tempos, desde que ele assumiu, seguidores dele, falas dele, levaram
a sensação de que, de alguma forma, esse rumo ao triunfo, né? Tinha espaço para você fazer um discurso anti-institucional e antidemocracia. Mas acho que, quem sabe, talvez o Bolsonaro comece a recuperar uma certa lucidez, né? Olha, só uma parte. Tem uma decisão dentro desse contexto, que foi tomada também, passou quase desapercebida. A FUNAI voltou para o Ministério da Justiça, de onde não devia ter saído. E o Moro devia estar comemorando isso, porque ele tem instrumentos na mão para fazer com que haja, com relação aos índios brasileiros, uma política indigenista que possa dar o respeito que o índio merece. O ministério para onde foi colocado, o ministério da ministra Damares, se não me engano, né? Direitos Humanos, que é da família. mulher, direitos humanos, família, ele perdeu a sua, vamos dizer assim, o que eu posso dizer? No Ministério da Justiça, ele tinha um peso, né? O FUNAI tinha um peso. Quando vai para um ministério dessa ordem, ele perde a sua função, né? Perde o seu peso. Então, isso tem que ficar registrado. Eu acho que o Moro devia agradecer ao Congresso por ter devolvido a ele o controle da FUNAI. A arrecadação de impostos e contribuições federais chegou a 139 bilhões de reais em abril, alta de 1,28% acima da inflação. Foi o melhor resultado para o mês de abril desde 2014. Segundo a Receita Federal, o avanço se deu por conta do crescimento das operações com petróleo e a alta do dólar. Um relatório da Polícia Federal apontou que um policial militar do Rio tentou atrapalhar as investigações do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. O crime ocorreu há 14 meses. O documento aponta ao policial militar Rodrigo Jorge Ferreira, o Ferreirinha, e a advogada dele, Camila Nogueira, como integrantes de uma organização que tinha como objetivo atrapalhar as investigações. O PM teria dado um depoimento falso para dificultar a solução do crime. O relatório da Polícia Federal foi enviado à Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, que havia pedido inquérito sobre conduta de policiais no caso. Em maio do ano passado, o agente Ferreirinha apontou o miliciano Orlando Oliveira de Araújo, o Orlando Curicica e o vereador Marcelo Siciliano como os responsáveis pelo crime. Os dois sempre negaram. Desde março, o policial reformado Rony Lessa e o ex-PM Elcio Queiroz estão presos, acusados pelas mortes de Marielle e Anderson. O inquérito, no entanto, não apontou os mandantes. Cabe ao Ministério Público do Rio de Janeiro apresentar ou não denúncia contra Ferreirinha, que pode ser preso por falso testemunho. O Tribunal Superior Militar decidiu hoje libertar os 9 militares do Exército presos pela morte do músico Evaldo Rosa e do catador Luciano Macedo. Em 7 de abril, no Rio de Janeiro, o carro do músico foi atingido por 80 tiros. Ele estava com a mulher, o sogro e o filho. O catador tentou ajudar a família e também foi atingido e morreu no hospital. Os acusados vão responder em liberdade por homicídio qualificado, tentativa de homicídio e omissão de socorro. Os militares alegam que confundiram o carro de Evaldo com um veículo roubado. As defesas do policial militar Rodrigo Jorge Ferreira e da advogada Camila Nogueira não foram localizadas. Então, nós vimos aqui 2 assuntos. Esse último em relação ao Tribunal Militar, que decidiu libertar os 9 militares que estavam presos pela morte do músico Evaldo, que levou 80 tiros naquele carro no Rio de Janeiro. Olha, eu me surpreendi. Teve um voto só entre os 15 ministros. São 4 do Exército, 3 da Aeronáutica, 3 da Marinha e 5 civis. Eu atuei lá quando advogado preso político, quando os processos chegavam ao Superior Tribunal Militar. É uma corte, não é? Uma corte que devia cuidar dos crimes praticados por militares que fossem e envolvessem a instituição militar. Um tribunal militar para julgar crime praticado por militar contra civil é uma divergência enorme no mundo jurídico. Porque se você é um militar, mas você comete um crime contra um civil, você não está praticando uma infração dentro da área militar. Você está matando um civil. Não é? Então, essa é uma questão básica, primeiro. Primeiro, não devia estar lá. Segundo, nem estando lá, se são 9
não era só uns recos lá, um soldadinho, não. Tinha um tenente, tinha um sargento. Né? E ficou muito visível isso, a imprensa mostrou a violência praticada. Essa decisão é um desprestígio à justiça. Por quê? Porque ela faz com que aqueles que pudessem ficar intimidados em praticar atos semelhantes, dizem, não, eu tenho aqui a minha arma, eu sou um militar, eu posso fazer o que eu quero, porque aí vai lá para o Superior Tribunal Militar e eles me tiram da cadeia. Agora, ficar na cadeia ou não é uma questão do seguinte, oferecem esses rapazes, esses soldados, esses tenentes, perigo à ordem pública? Eu não sei. Eu não sei se oferece, por quê? Porque os levou, foi um engano, mas 81 tiros enganados? Não, então, ali tem uma dose de periculosidade em cada um deles implícita. Segundo, a investigação ainda continua, são os pressupostos da prisão preventiva. A investigação ainda continua. E se continua, o tenente pode interferir para que um dos seus subordinados assuma a culpa. De qualquer forma, interfira na investigação criminal. Por isso, eu acho que foi uma decisão lamentável que o STM tomou. Primeiro, não devia estar lá com ele, devia estar na justiça comum. É crime contra a pessoa civil, não é crime de militar contra militar. Não é? E, estando lá, a decisão foi lamentável. Teve um voto, que é de uma mulher que está lá, que é a única mulher que votou pela manutenção da prisão desses soldados. 9 militares. E, Pondé, em relação ao crime, a investigação da morte da Marielle Franco, o relatório da Polícia Federal atestando que houve a tentativa de interferência e de se atrapalhar as investigações, de um policial militar tentando atrapalhar. Apesar de que essa é uma sensação que muitos de nós tínhamos, de que poderia haver esse tipo de interferência, acho importante que isso venha, a Polícia Federal identifique isso, digamos, oficialmente, porque nós temos a sensação que há no Rio de Janeiro quase uma perda do Estado de Direito, né? Então, é importante de qualquer forma, ainda que a gente possa pensar assim, bom, mas isso já se suspeitava que podia existir. Acho que a Polícia Militar no Rio de Janeiro está sob forte pressão, não só a Polícia Militar, no Estado todo, por um processo de corrupção gigantesco que o Estado vive. Com relação ao que dizia o Ayrton é um advogado aqui, partindo do que ele falou, me parece que, de fato, é muito estranho, já que o objeto envolvido é civil. Né? É isso que você estava dizendo. Sendo objeto civil, então você teria que ter um julgamento civil para isso. Quer dizer, de crime civil, eu quero dizer. Não Tribunal civil. de júri. Tribunal de júri. Então, de novo, para quem olha de fora, né, a sociedade democrática contemporânea, ela depende muito desse processo de construção de imagem. Para quem olha de fora, a gente tem a impressão que os erros porque, de fato, um dos pressupostos que eu já aprendi aqui muito com os colegas advogados de prisão preventiva é o cuidado para que os suspeitos ou os que estão em julgamento não possam interferir na investigação estando livre. Né? Então, isso configura, junto com a história da interferência na investigação da Marielle, como se existisse, de fato, um espaço assim, de vácuo no Estado de Direito no Rio de Janeiro. E a última coisa que eu diria, a possibilidade de um dos tipos de guerras pensados no século XXI, que foi trabalhado há alguns meses atrás pela revista inglesa The Economist, é justamente guerras localizadas em megalópolis. O Estado de Direito continua a funcionar no resto do país, em alguma medida, mas aquela cidade ele entra em fracasso. E aí você entra num processo quase de isolar esse bolsão de perda de Estado de Direito, como risco do tipo de guerra que pode acontecer no século XXI. Um poder paralelo. É, isso aí. O Supremo Tribunal Federal formou maioria para aprovar a criminalização da homofobia. 6 dos 11 ministros já votaram. Rosa Weber, Luiz Fux, Celso de Mello, Edson Fachin, Alexandre de Moraes e Roberto Barroso. A sessão foi suspensa e deve ser retomada daqui a 2 semanas. A ação tramita na mais alta corte judicial do país desde 2013. E essa foi a 5ª vez que o colegiado se reuniu para debater este tema. Mas olha, tinha que fazer uma observação. Sim. Meu Pondé. Por que o Supremo tem que intervir nisso? Porque o Legislativo não ajustou no Código uma punição para esse tipo de crime. Então, foi buscar o socorro lá no crime de racismo para poder punir esses infratores que,
de qualquer forma, atinge essa comunidade que está sendo protegida a duras penas pela sociedade. Mas por quê? Se o Congresso tivesse feito uma lei ou modificado a legislação e lá estabelecido penalidade para esse tipo de crime, não seria necessária a ação do Supremo para, de uma certa forma, estabelecer e uniformizar uma jurisprudência para que seja acompanhada por todo o judiciário no Brasil inteiro, que puna aqueles que cometem crime contra essa comunidade, GLS, todo tipo de racismo que pode ser enquadrado dentro dela. Essa questão passou pela bancada algum tempo atrás e eu dizia que eu acho inevitável esse processo. Alguns entendem que você já tem crime, se você pratica violência, seja lá com qual cidadão for, né? Então, não haveria necessidade de você ter um crime específico, mas dentro da jurisprudência, acho que uma vez que você entendeu que existem determinados grupos vulneráveis mais objeto de violência, no caso o de racismo, não haveria por que também não fazer um paralelo em relação a esse grupo. Agora, essa tendência, me parece que é uma tendência mundial, né? De que o Supremo Tribunal, ele começa, entre aspas, legislar no lugar do legislativo, porque o legislativo acaba sendo lento, extremamente cheio de negociações, lobbies daqui, lobbies de lá, e aí o Supremo, ainda que para nós pareça lento, desde 2013, sei lá, ele acaba sendo mais ágil, no sentido de que ele é mais ágil, mais enxuto, e o processo pode andar mais rápido, né? Mas, né, as pessoas dizem, o Supremo se mete nisso. Não, ele é chamado a intervir. Sim. Porque é uma omissão do legislador. Acho que é uma tendência contemporânea essa. Vamos para outro assunto agora. Em Pernambuco, no Maranhão, já é possível ter um divórcio a jato. Em linhas gerais, o interessado vai até o cartório, preenche um requerimento e um oficial da Justiça notifica a outra parte sobre o fim do casamento. É o chamado divórcio unilateral, que diminui a burocracia nesse momento de desfazer os laços. Foram 2 anos de casada e 7 para se divorciar. Nós temos uma filha, ele não pagava pensão alimentícia e isso era um empecilho para ele sempre fugir e não dar o divórcio. Naquela época só era possível se divorciar se fosse comprovado 2 anos de separação de fato. A espera deu até um rumo na carreira da Marilice. Durante esses 7 anos que eu ainda estava oficialmente casada, eu estava estudando direito, para ajudar até outras mulheres também na mesma situação que eu. Hoje, em quase todos os estados do país, incluindo São Paulo, há 2 formas para se divorciar. Na Justiça, quando não há acordo entre as partes, quando há filhos menores de idade e quando há bens. E no cartório, quando há um consenso entre o casal. Nesse caso, o processo é mais rápido. Uma novidade em Pernambuco reduz para menos de 1 mês a finalização do processo. É o divórcio unilateral. A parte interessada vai até o cartório, onde o casamento está registrado, acompanhado de um advogado ou defensor público para preencher um formulário e pedir o fim do casamento. O cônjuge não precisa concordar, muito menos estar presente. Na verdade, a emenda constitucional 66, que já dava essa possibilidade de se fazer divórcio diretamente no cartório, ela está sendo, vamos dizer assim, melhor ampliada. A outra parte é informada pelo cartório do pedido de divórcio. O cartório vai expedir um aviso postal para ser entregue em mãos próprias. A partir daí, o oficial do registro terá 5 dias para lavrar a averbação. Esta advogada explica que há algumas ressalvas. Esse divórcio não se aplica quando o requerente ele tiver filhos menores, para salvaguardar uma série de direitos de menores que podem ser suscitados aí, dentre eles a própria presunção de paternidade pela conjugalidade e a defesa de bens efetivamente patrimoniais ou heranças futuras. Maranhão também já adotou a nova medida. A agilidade no processo é um avanço, diz o diretor da Associação dos Registradores de Pessoas Naturais. Esse movimento de entrega das questões judiciais, onde não haja nenhum tipo de discussão, você trazer isso para o extrajudicial, naturalmente já traz eficiência ao procedimento e barateia o procedimento.
Então, Ayrton, isso que nós vimos na reportagem, barateia e deixa menos burocrático em alguns casos específicos. Sim, e há outros casos também que são resolvidos em cartório, inventário pode ser feito em cartório, e outros casos que isso acelera muito, quando não há, obviamente, menor, com essas condições básicas, né? Há uma vontade comum, ou quando uma das partes, no caso essa do separando, da separada, eles se uniram lá, né, num cartório dizendo, queremos casar. Aí se casaram. Bom, agora, um deles diz, olha, eu não quero mais ficar junto com você. Então eu quero fazer o divórcio. Vai lá no cartório de quero me divorciar. Não há nenhum outro vínculo que os une, a não ser aquela vontade inicial. Não teve filho, não tem bem, não tem nada a ser discutido. Então por que não fazer? Então isso eu acho um avanço, vai facilitar muito o processo. Porque 7 anos para tentar, né, nesse processo, para tentativa de divórcio... É a prova do império da burocracia, né? Assim, aqui no Brasil também essa coisa de abrir empresa, fechar empresa, também poderia se ajudar muito nesse sentido. Agora, é interessante que quando tem patrimônio envolvido, a coisa complica, né? Assim, muitos divórcios, e filhos também, mas muitos divórcios são complicados porque você está fazendo ali uma conta no papel de quem fica com o quê, né? E, por exemplo, hoje tem divórcios de guarda compartilhada, que também é um sistema meio novo entre nós, em que você divide a guarda meio a meio dos filhos quando tem filho, e um advogado só faz a mediação ao invés de 2. Acho que são esforços interessantes para você diminuir esse conflito. Agora, é claro, quando tem patrimônio no meio, e você sabe, como dizem os americanos, sigam o dinheiro que você descobre um monte de coisa, quando tem dinheiro no meio, a coisa vai demorar mesmo. Porque cada um vai querer uma parte, um não vai concordar, se um ganhou o dinheiro sozinho, o outro vai dizer que tem direito. Aí complica. Bom, foi inaugurada agora há pouco, em São Paulo, a exposição Entra que lá vem história, que marca os 50 anos da TV Cultura. E a repórter Luísa Moraes está na zona oeste de São Paulo e tem mais informações. Luísa, boa noite para você. O que o público vai encontrar aí na exposição? Conta pra gente. Boa noite, Joyce. Boa noite a todos. Com certeza a exposição já está despertando muitas emoções. São espaços interativos que reproduzem os cenários de 40 programas que marcaram época na TV Cultura e que estão vivos na memória dos telespectadores. Vamos ver na reportagem. É como mergulhar na história da TV Cultura. Quem nunca quis dar uma espiada no telescópio do Lucas Silva e Silva do Mundo da Lua? Também dá para conversar com o Júlio e a bicharada na fazenda do Cocoricó. Tá na hora do Cocoricó, tá na hora do Júlio toca, 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 tá na hora do Cocoricó. E que tal pedir licença para Celeste e entrar no Castelo Rá-Tim-Bum? Cenas que entraram para o imaginário de tantas pessoas e que são tão familiares para o João. Lembra dele? Senta que lá vem história. Senta que lá vem história. Ele era um menino do quadro no programa Rá-Tim-Bum, que inspirou o nome da exposição. João cresceu com a TV Cultura e hoje matou a saudade. Esse foi um momento muito especial da minha vida. Imagina que eu era um garoto comum do ABC paulista que fazia alguma publicidade, fazia alguma coisa e de repente tive a oportunidade de ir parar dentro da TV Cultura. Então, para mim, a TV Cultura, não só nesse momento, mas em outros, também foi uma escola, um lugar de afeto e de acolhimento. E não para por aí, não. Que tal experimentar a sensação de ocupar o centro do Roda Viva, o mais longevo programa de entrevistas da TV brasileira? O nosso jornal também está aqui, para quem quiser se sentir âncora por um dia. E não só tem os programas mais antigos, que são para as pessoas com mais idade, como a gente, né? Mas também tinha programas que eram vistos por várias pessoas. Então, por exemplo, o Mundo da Lua era visto não só pelas crianças, era visto pelos pais das crianças, pelos avós das crianças. E agora tem uma geração que põe para os filhos assistirem, o que eles assistiram quando era criança. Então, realmente é uma exposição que vai mexer com a cabeça e com o coração de muita gente. A exposição foi aberta para convidados agora há pouco.
Fazer uma viagem através do tempo, através da história, através da infância, ou seja, relembrar momentos especiais que a televisão proporcionou, né? E proporciona até hoje. Então, o encontro aqui é um encontro de gerações. O que é possível fazer em televisão pública, a TV Cultura faz. E nós vamos tentar dinamizar esse DNA que ela tem. A gente tem muito orgulho dessa história. A exposição vai até o dia 22 de setembro, aqui no Shopping Eldorado, em São Paulo. Joyce, é com vocês. Obrigada, Luísa. Boa noite para você. Já deu muita vontade de visitar a exposição, né? Que é interativa, passa por diversas fases e diversos programas aqui da cultura, Pondé. Eu lembro, algum tempo atrás, não sei, não lembro se foi 17 ou 18, acho que 17, teve a exposição do Rá-Tim-Bum no MIS, que foi assim, um sucesso estrondoso, né? O que mostra a presença desse tipo de produção na memória. Eu, especificamente, lembro do meu filho, que agora tem 36 anos, cresceu bem com esse tipo de programa que aparecia aí. E ele, era o que ele assistia na televisão, era a TV Cultura. De programa infantil, o tempo todo era TV Cultura. Muita gente relembrando, né? Não, eu também estou confiante, tem uma nova administração que surge, o Zé Roberto Maluf, que está assumindo, tem uma experiência já nessa área, vai dar continuidade ao trabalho que o Marcos desenvolveu. Eu acho que a TV está sendo conduzida e está se conduzindo para um bom caminho. Neste local, vamos lembrar onde é a nossa exposição? Podemos lembrar onde é? Sim. No Shopping Eldorado, que fica lá no fim da Rebouças, né? Próximo da Marginal. Vai pegar toda uma área que está do lado de lá do Rio, uma área de cá, vai atrair muito mais gente, como que lembrou aqui o Pondé, no MIS, que é no espaço menor. Mais difícil acesso, né? E só o Rá-Tim-Bum. Então, eu acredito no sucesso total dessa empreitada nossa. Sem dúvida, nós estaremos lá. Rumo à BBC brasileira. Verdade, assim seja. Bem lembrado, hein? Bem lembrado. E por que não? E por que não? Temos todas as condições disso, de criar uma estrutura que possa, não obviamente, imaginar que possamos ser uma BBC, mas de fato, né? Nesse caminho, uma lembrança fantástica. Com essa inspiração. Espero que os nossos dirigentes se inspirem no que o Pondé disse aí. Vamos o rumo mesmo que tomou a BBC inglesa. É isso aí. E veja a seguir, desfile de crianças que aguardam a adoção é alvo de crítica em Mato Grosso. E o governo norte-americano formaliza apoio à entrada do Brasil na OCDE, a organização conhecida como Clube dos Países Ricos. Os detalhes nós vamos mostrar em instantes. Um desfile causou indignação ao levar para a passarela crianças e adolescentes candidatas à adoção em Cuiabá, Mato Grosso. O evento aconteceu no Pantanal Shopping, em Cuiabá. Crianças entre 4 e 17 anos que aguardam a adoção desfilaram para um público de candidatos a pais. O desfile Adoção na Passarela foi organizado pela Comissão de Infância e Juventude da Ordem dos Advogados do Brasil de Mato Grosso, em parceria com a Associação Mato Grossense de Pesquisa e Apoio à Adoção, a Ampara. A exposição das crianças provocou uma série de críticas nas redes sociais. Internautas compararam as crianças a mercadorias. O evento foi alvo de repúdio da Defensoria Pública Estadual e do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Apesar das críticas e comoção, esta não é a primeira edição do desfile. Em nota, a OAB de Mato Grosso disse que, em 2016, 2 adolescentes fora dos parâmetros de preferência da fila de interessados foram adotados e que o objetivo era dar visibilidade a crianças e jovens aptos para adoção. Em nota, a assessoria do shopping diz que repudia o ato de tratar como objeto criança e adolescente, e que o único intuito de receber a ação no local foi de fazer a promoção e a conscientização da adoção e também sobre o direito da criança e do adolescente. A presidente da Ampara, que organizou o evento, defendeu a iniciativa. O maior direito que uma criança e um adolescente têm
é o direito de ter uma família. Esse se sobrepõe ao direito de proteção da imagem. Então, nós precisamos falar sim dessas crianças, nós precisamos mostrar à sociedade que elas existem e que nós podemos fazer a diferença. Bom, as críticas atacam a exposição das crianças, o fato de ter sido num shopping center, entre tantas outras questões. Mas como um evento como esse passa por tantas pessoas, tem o envolvimento da OAB, inclusive, e essas questões não são levantadas previamente? Isso nos leva do lado de cá, né? Vendo isso pela mídia, nos leva à impressão de que, aparentemente, as pessoas não pensaram direito. A imagem lembra claramente mercado de escravo, certo? Exposição, a gente entende. É interessante que você tenha iniciativas que envolvem o mercado em problemas sociais, me refiro ao shopping, né? É interessante que você busque métodos de agilizar a adoção, mas me parece que aí houve, antes de tudo, um certo pecado estético, não no sentido de arte, mas no sentido de percepção do que isso parece, do mal-estar que isso leva à ideia de que você está expondo crianças para as pessoas escolherem quem elas querem ou não. Então tem aí uma certa dimensão de decoro, sabe, de um certo decoro do ambiente, que a impressão, apesar de que a entrevistada fala que é importante, sem dúvida nenhuma, você chamar atenção para isso daí, não é só uma questão de imagem. Às vezes, eu volto a dizer, a imagem no sistema democrático, na sociedade contemporânea, é um dos elementos fundamentais da vida política e ética, né? Então, me parece que foi uma iniciativa infeliz a forma que foi feita. O shopping também não prestou atenção, certo? Que isso puxa o nome dele no meio e você faz parecer que adotar uma criança é uma mercadoria. É claro que não é, e eu nem imagino que eles pensaram nisso, mas acho que foram um pouco apressados na percepção. Olha, eu prestei bastante atenção no depoimento da responsável, que se apresenta lá como responsável pelo conjunto da obra, vou chamar assim. As melhores intenções eu vi nas expressões que essa mulher manifestou, as melhores intenções. É contribuir para um movimento nacional que se torne mais forte para que as crianças abandonadas tenham um novo lar. Isso deve estar dentro do coração dessa pessoa que eu vi falando aqui agora. Não me pareceu que teria nenhum outro interesse. Agora, um descuido, como bem apontou o Pondé aí, que a gente não pode expor uma pessoa que pode ser adotada há uma expectativa tão grande de adoção, porque se ela não ocorre depois, a frustração, Pondé, é uma coisa brutal. Todo o impacto psicológico já nas crianças. Sem nenhuma exposição, quando uma criança é submetida a um processo de adoção, que ela tem um convívio com um casal, que depois o casal, por qualquer razão, resolve não consumar a adoção, isso gera uma situação tão cruel para a formação daquela criança, seja de que idade for, sabe? Que é inevitável que essas questões tenham que ser observadas com muito cuidado. Eu louvo o pessoal lá do Mato Grosso que tem a intenção de chamar a atenção sobre a questão da adoção, mas lamento que tenham cometido esse equívoco, esse descuido que dá margem a essas interpretações justas que todos nós estamos dando. Notícias internacionais agora. Os Estados Unidos confirmaram hoje o apoio à entrada do Brasil na OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. O apoio americano foi divulgado durante a reunião anual dos ministros da OCDE, em Paris. O cronograma e o formato da adesão brasileira permanecem em aberto. Essa foi uma promessa feita por Donald Trump ao presidente Jair Bolsonaro em março, em troca da renúncia do Brasil ao status de nação em desenvolvimento na Organização Mundial do Comércio. O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, disse que outros países também veem de forma positiva o ingresso do Brasil na organização. Começou hoje a eleição para o Parlamento Europeu. Holanda e Reino Unido foram os primeiros países a escolher os eurodeputados. Mais de 400 milhões de eleitores dos 28 integrantes do bloco estão registrados para comparecer às urnas. 751 representantes serão escolhidos para um mandato de 5 anos que começará em julho. A votação vai até domingo.
O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, foi reeleito para um mandato de 5 anos. Dados oficiais da Comissão Eleitoral mostram o partido de Modi com 302 dos 542 assentos na Câmara Baixa do Parlamento. A contagem de votos termina amanhã. Modi é um nacionalista hindu de 68 anos. A maior eleição do mundo teve participação de mais de 600 milhões de indianos e durou 7 fases em 39 dias. Pondé, o que destacar então da eleição do Parlamento Europeu? Essa eleição ela é importante como termômetro, antes de tudo, para medir o crescimento da extrema-direita na Europa, né? Assim, a gente sabe que a iniciativa da Comunidade Europeia, com todos os problemas, com a burocracia, né, que foi denunciado e anunciado muito pelo Reino Unido, a Comunidade Europeia é um instrumento fundamental para a Europa conseguir ser competitiva, é um instrumento fundamental para diminuir tensões entre países que se mataram durante muito tempo, inclusive ao longo do século XX, né? Eu lembro bem do falecido François Mitterrand, presidente da França, em que ele dizia, na época, que é a União Europeia ou outra guerra. Quer dizer, no sentido que a União Europeia tem uma função que às vezes a gente esquece, que é justamente mediar, institucionalizar interesses e conflitos, que é fundamental na vida política para você não vazar para a violência. Então, ela é um termômetro para ver se vai haver crescimento de cadeiras da extrema-direita e eu espero que não haja. Então o Brasil está preparado para entrar, fazer parte da OCDE, o Clube dos Ricos? Olha, esse é o maior equívoco que nós podemos cometer. Eu não sei o que passou pela cabeça do presidente Bolsonaro quando foi lá e pediu ajuda para participar do time dos ricos, sendo que nós somos do time dos pobres. Nós somos países em desenvolvimento, índices de pobreza, índices de analfabetismo, que superam países lá do terceiríssimo mundo. E, de repente, vamos sentar à mesa com França e Inglaterra e discutir como se fôssemos iguais? Como se fossem iguais? Que brincadeira é essa? Isso é uma manobra, isso é um golpe que estão dando na opinião pública. Na verdade, nós levamos vantagem junto à Organização Mundial do Comércio em ser país em desenvolvimento. Temos vantagens incalculáveis nas relações comerciais com o mundo inteiro. Porque estamos nesse time e somos o que somos. Agora, querer passar agora como sendo o Brasil é um país rico? Ora, meu Deus, claro, o Brasil tem muita gente rica, mas, lamentavelmente, para todos nós brasileiros, são muito poucos os riscos e uma maioria imensa de pobres e miseráveis. Portanto, isso é um tiro no pé, isso é um equívoco que eu fico até indignado em imaginar que o país possa ser levado por esse incompetente desse ministro das Relações Exteriores a uma postura dessa. E mais ainda, patrocinado pelo presidente Trump. Não preciso dizer mais nada. Vamos falar de esporte agora, porque logo mais às 10h30 tem o Cartão Verde e o apresentador Vladir Lemos já está aqui no estúdio com a gente. Boa noite, eu falo, esse negócio de time é um problema, viu? Verdade. Vamos falar de Copa do Brasil, então, Vladir? Vamos sim, a gente separou aí os jogos do Palmeiras e do São Paulo. A gente está vendo o Moisés aí aos 46 do segundo tempo marcar o gol que deu a vitória ao Palmeiras sobre o Sampaio Correia. Um jogo complicado, o Palmeiras mudou muito o time, o próprio Moisés, autor do gol, falou isso. E agora a gente está indo para o Morumbi. O São Paulo recebeu o Bahia e levou esse gol aí aos 26 do segundo tempo. São Paulo até jogou bem, como disse o Cuca, mas acabou perdendo. O tricolor paulista tinha encontrado o tricolor baiano no final de semana pelo Campeonato Brasileiro, não tinha gostado. Ontem acabou gostando muito menos, né? E o Corinthians? O Corinthians saiu de campo agora há pouco, aproveitando que sua mesa é um verdadeiro Palmeiras de Corinthians. É verdade. Sem nenhuma outra analogia. Sim, claro. E o resultado? O Corinthians jogou pela Copa Sul-Americana, fez 2-0 no Deportivo Táchira, que é o 14º colocado no Campeonato Venezuelano. Por aí a gente tem uma ideia de como é que foi o adversário. Não importa. Será também assunto no Cartão Verde. Teremos o Candinho como convidado. Na verdade, comandou vários times do futebol brasileiro, chegou a comandar a própria seleção e vivemos uma noite de alegria porque a gente ficou algumas semanas sem o Rivelino, estava no departamento médico, tratando de lesão. Mas está de volta num programa recheado também de coisas de arquivo, muito bacana. Esperamos todos a partir das 10h30. Daqui a pouco, então. Obrigada, Vladir. Tchau, tchau. Bom jornal. E veja a seguir o protesto do artista britânico Banksy por não ter sido convidado para a Bienal de Arte de Veneza. E o filme do diretor Quentin Tarantino é aplaudido por 7 minutos no Festival de Cannes. Nós voltamos já já.
O Festival de Cannes, na França, um dos mais prestigiados e famosos eventos do cinema mundial, termina neste fim de semana. O desfile de estrelas no tapete vermelho no balneário francês chama a atenção de todo mundo e atrações não faltam. A abertura do festival foi com Os Mortos Não Morrem, uma comédia sobre zumbis do americano Jim Jarmusch. Um dos filmes mais aguardados deste ano, Era Uma Vez em Hollywood, de Quentin Tarantino, reúne um elenco estrelado com Leonardo DiCaprio e Brad Pitt. Apesar de ter dividido a opinião dos críticos, o longa foi aplaudido por 7 minutos. Dor e Glória, de Pedro Almodóvar, é considerado o longa mais autobiográfico do renomado cineasta espanhol. O britânico Ken Loach, que já ganhou a Palma de Ouro 2 vezes, apresentou Sorry We Missed You, que retrata a luta diária de uma família contra a precariedade na Inglaterra. A Hidden Life, do americano Terrence Malick, mostra a história de um austríaco que foi executado pelos nazistas. Também muito aguardado, Rocketman traz a biografia da vida do músico Elton John. E tem brasileiro na disputa. Bacurau, de Kleber Mendonça Filho e Juliano Donelis, tem Sônia Braga no elenco e narra a viagem de um diretor para o interior do Brasil, onde descobre que os habitantes escondem segredos perigosos. Vamos direto para o telão ler algumas mensagens enviadas na hashtag Jornal da Cultura. O primeiro é o Fernando Cursino. Ele diz: saudades do locutor José Góes, da TV Cultura dos anos 80 e 90. O Emilson Nunes diz: impressiona-me a enérgica predisposição dos que gostam de criticar aos que sempre tentam resolver problemas sociais. A Joana Guedes diz: a TV Cultura marcou a minha infância, aprendi muito com vários de seus programas e agora, adulta, não perco uma edição do Jornal da Cultura. Tem mais. Olha aqui. O Ricardo Murbá diz: parabéns, TV Cultura, ótima exposição, interagir com qualidade. Tem o Eudes, que diz: até que enfim fizeram alguma coisa útil, divórcio unilateral já deveria existir há muito tempo. E José Coura diz: vamos dar uma missão ao ministro da Justiça, acabar com as milícias do Rio de Janeiro. Então, algumas mensagens falando da nossa exposição aqui na TV Cultura e algumas mensagens para vocês comentarem. Ayrton, quem você... Eu acho que o Ministério da Justiça, telespectador, o José Coura, essa intervenção da Polícia Federal se dá já sob essa nova gestão, né? Então, é continuar por aí. Porque a Polícia do Rio, e onde houver milícia, nós temos que verificar o que está por trás dessas milícias. Portanto, a Polícia Federal tem um papel fantástico nesse sentido. Boa, tem que ser a tarefa, uma das tarefas fundamentais do ministro Moro é acabar com milícia no Rio de Janeiro. Bom, até que enfim, o Eudes diz sobre o divórcio, né, unilateral, e tem também... Essa impressiona-me a energética predisposição dos que gostam de criticar, os que sempre tentam resolver os problemas sociais. Eu achei o tema interessante, mas não entendi muito o alvo, né, do comentário. Quem está querendo resolver problemas sociais nessa equação específica de nós hoje e quem está criticando essa tentativa de resolução de problemas sociais. Agora, a ideia de que você não possa criticar aqueles que tentam resolver problemas sociais... No caso do evento da adoção. Então, eu acho que a gente sempre pode fazer críticas a tentativas de solução de problemas sociais se essas tentativas tiverem problemas na sua forma. E se é esse o foco, quer dizer, como bem disse o Ayrton, quer dizer, é claro que a gente não está assumindo más intenções nem por parte do shopping, nem por parte da organizadora, não é contra a ideia de empresas privadas participarem de solução de problemas sociais, mas a forma que foi feita foi infeliz, né? A forma que foi feita, você colocar crianças desfilando numa passarela para pessoas decidirem se vão ou não adotá-las, é uma forma completamente infeliz. Não significa que não deve se tentar resolver problemas sociais, mas a forma é infeliz, sim. Com energia ou sem energia. De uma correção, né? Necessidade de correção desses... Sem dúvida, sem dúvida. É correção de trajeto, não da intenção, mas do trajeto, né? E tem também um comentário sobre o divórcio unilateral, que segundo aqui o nosso telespectador, deveria existir há muito tempo.
Olha, se as pessoas pensassem muito bem antes de se casar, talvez o número de separações já fosse ajudava menor. muito, já né? ajudaria muito, não é verdade? Porque como isso não ocorre, às vezes os sentimentos é que levam à união, então ocorre isso. Felizmente, esses casos que são tratados não trazem consequências de filhos, de briga por bens, como você disse, Pondé. E, portanto, acho que o cartório é um bom lugar para resolver isso, né? Unilateralmente. Eu imagino que um dia a gente vai ter algum tipo de empresa privada que vai prestar serviço para quem quer separar. De repente, a empresa faz a separação, a análise do patrimônio e ainda avisa o cônjuge, olha, fulano vai sair de casa amanhã. Né? Não sabemos ainda a reação do cônjuge que vai receber essa notícia. Vai receber essa notícia, hein? É preciso tomar cuidado, não é? Ayrton Soares, Luiz Felipe Pondé, boa noite para vocês, muito obrigada por estarem aqui na bancada do Jornal da Cultura. E o nosso boa noite de hoje vai para mais uma performance do artista britânico Banksy. Desta vez, em Veneza, ele se passou por um pintor local e montou um painel com várias pinturas que formam a imagem de um enorme cruzeiro chegando à cidade. A obra, chamada de Veneza no Óleo, é uma crítica ao turismo em massa. O vídeo e as fotos foram publicadas pelo próprio artista numa rede social, que lamentou nunca ter sido convidado para a Bienal de Arte de Veneza, que acontece esta semana na cidade. Inscreva-se no nosso canal no YouTube para ser notificado sobre tudo o que acontece no jornalismo da cultura. youtube.com/jornalismo TV Cultura. Muito obrigada pela sua companhia e eu espero você aqui amanhã. Até lá!